Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, louvado seja o nome desse Deus nessa manhã de hoje, manhã de terça-feira, mais uma manhã aqui juntos com alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome desse Deus, né, nesse dia de hoje, por mais uma oportunidade, mais um dia, né, que o Senhor nos dá para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre no livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 12, para a gente se alimentar da palavra de Deus, para a gente se fortalecer, né, da palavra, que é o nosso alimento, é o nosso fortalecimento diário da nossa vida espiritual. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco, né, para fazer parte dessa manhã de hoje. Querido Deus, nesse momento, Paizinho, nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua graça e do Teu poder, Pai, porque, Senhor, somos verdadeiramente dependentes de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor a cada dia, Senhor, assim como o ar que respiramos, Pai, como a água que bebemos, Pai. Assim, Deus, é a nossa necessidade no Senhor, Pai. Por isso, fica conosco, Pai, nos ajuda, nos sustenta, nos fortaleça nesse dia de hoje, Senhor. Nos dê ânimo, nos dê vigor, Pai, para que nós possamos continuar, Senhor, para que nós possamos ficar de pé diante de Ti, Senhor, todos os dias, Pai. Nos ajuda, Senhor, mais um dia, mais uma manhã, mais uma vitória, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Por isso, Pai, eu oro e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de João 13, 12 diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltou à mesa. Perguntou-lhes: Compreendes o que fiz? Vós me chamas o Mestre e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra poderosa, né? Essa passagem, né, a lavagem dos pés, quando Jesus, né, na última ceia ali com os discípulos, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? E aqui foi após Jesus lavar os pés dos discípulos, né? Então aqui Jesus fez uma pergunta para seus discípulos, se eles compreendiam aquilo que Jesus fez, né? A lavação dos pés, né, era costume dos judeus na época de Jesus, né? Nessa época era costume. Por quê? Porque eles andavam muito a pé, né? Eles não tinham transporte, era difícil, então as viagens eram feitas, a maioria das viagens era a pé ou através de barcos, né? Mas a maioria das viagens era a pé. Então eles calçavam sandálias, então os pés sujavam muito. Então antes de entrar para dentro de casa, né, era costume deles, né, lavar os pés. E esse serviço, né, era designado, né, ao servo mais simples, aquele servo mais simples que tinha na casa ali, né, daquelas pessoas. Esse serviço era designado para ele. Era o servo mais simples que fazia esse serviço, né, que lavava os pés das pessoas quando chegava, né, nas suas casas. Então, quando Jesus se assenta à mesa aqui com os discípulos para cear, né, a última ceia, a Páscoa, nenhum dos discípulos tomou essa atitude. Sendo eles judeus, sendo eles conhecedores, né, desse costume ali de lavar os pés. Então Jesus, ele teve a iniciativa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ali, né, ele pegou a bacia, pegou água, colocou na bacia, se cingiu, né, com a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E após ele lavar, né, aqui agora é a resposta que ele vem dar para os discípulos. Ele faz uma pergunta. Depois de lhes ter lavado os pés, tornou a mesa, tornou as vestes e voltou à mesa.
Perguntou-lhes: compreendes o que eu faço? Vós me chama de mestre e de Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Né? Os discípulos ali chamavam Jesus de mestre e de Senhor. E ele diz, né? Chamastes bem, porque eu sou. Jesus é o nosso mestre, porque ele nos ensina. E ele é o nosso Senhor, porque ele nos comprou com preço de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele diz: ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés uns dos outros, né? Uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então Jesus ali estava dando um exemplo. Um exemplo de quê? Um exemplo de humildade. O exemplo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da humildade. Nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, né? O Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus Poderoso, mas ele se fez humilde, né? Ele se fez humilde, ele habitou em nosso meio. Jesus se despiu de toda a sua realeza, de toda a sua glória. Oh, aleluia, Candaramanaiaxê, Candarabaxúria, para nos servir. Você está entendendo isso? Jesus se despiu de toda a sua grandeza, de todo o seu esplendor, de toda a sua glória, para vir como um servo humilde, para nos servir. E nos serviu até o fim. E deixou esse exemplo de humildade, para que eu e você possamos proceder de igual modo. É o que ele diz aqui, né? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Então eu e você, quando nós sabemos, conhecemos a verdade, somos bem-aventurados se as praticamos. Nós temos que conhecer e praticar. Porque Jesus, né? Ele praticou tudo isso para nos ensinar, para nos mostrar que ele sendo, né, quem ele era, ele se fez humilde. Ele veio em forma humana, né? Olha o que diz aqui em Filipenses, né, 2, a partir do verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento, o apóstolo Paulo falando, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, né, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tá entendendo? Ele sendo igual a Deus, né? Ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu esplendor. Aleluia! E veio como servo, em forma de homem, para nos servir, para nos dar essa lição de humildade. Aleluia! Para a minha vida e para a tua vida. E muitas das vezes nós, né, somos tão orgulhosos, tão cheios de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu. Não queremos descer o pedestal. Queremos permanecer ali no pedestal intocável, achando que nós somos alguma coisa, achamos que nós somos melhor do que os outros, né? Mas é quando Jesus diz, né? O servo não é maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que o que enviou. Nós não somos maior do que Cristo. Nós somos todos iguais, somos servos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus ali, com toda a sua humildade, ele diz que já não nos chamava mais de servos, e sim de amigo. E você quer, né? Você vê um Deus humilde. Então que hoje eu e você, nós venhamos descer do pedestal. Essa é a palavra para a minha vida e para a tua vida. E verdadeiramente, essa essência de Cristo, ela vem existir dentro de mim, dentro de você. A essência da humildade. Porque a palavra já nos diz, né?
que a soberba persiste a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. A palavra do Senhor já nos diz isso. Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele era um ministro de louvor no céu. Mas foi por conta de quê? Do orgulho. Queria usurpar o ser maior que Deus. Mas ele foi caído, mas ele caiu. A altivez de espírito levou ele o que? A queda. O orgulho levou ele o que? A ruína, a destruição. E é isso que o orgulho nos leva, à destruição. Então é para mim e para você ter um entendimento hoje dessa palavra. A palavra nos diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus, ele resiste a uma resistência da parte de Deus para com os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então que eu e você possamos ter o exemplo, seguir aqui o exemplo de Cristo, de humildade, de carregar essa essência dentro de mim, dentro de você, a essência de Cristo, a humildade. Jesus, ele não veio em forma, de Deus, com todo, como é que se fala? Com todo o seu esplendor, não, ele veio em forma humilde. Quando ele entra na cidade de Jerusalém, ele entra montado no jumentinho. Todos esperavam, que o Messias viesse como em carruagens, cavalos, mas não, ele veio simples. Justamente para mim e você ter esse entendimento do que ele deseja de mim, de você, é simplicidade, é humildade, Porque o orgulho é isso que causa a ruína, a queda, a destruição. Não importa, você pode ser a pessoa mais rica desse mundo, mas a humildade, ela tem que estar dentro do teu coração. A humildade, ela tem que fazer parte do teu caráter. Jesus, ele era o maior, ele era o todo-poderoso, mas ele se fez humilde, Ele nos ensinou o que é ser humilde, uma lição de humildade. Para mim e para você ter o entendimento hoje, para que eu e você possa descer do pedestal, para que eu e você possamos olhar para dentro de nós hoje e quebrar esse orgulho, quebrar esse eu, esse ego afamado. Jesus diz aqui, vocês me chamam de mestre e senhor, me dizes bem porque eu sou. Quantas pessoas hoje estão atrás de quê? De títulos, de posições. Para quê? Para se exibirem, para mostrarem que elas é. Jesus disse, vocês que dizem, e dizem bem porque eu sou. Mas em nenhum momento Jesus se elevou por conta que ele era mestre e ele era Senhor. Aleluia! Antes ele deu essa lição de moral, essa lição de humildade, para eu e você ter esse exemplo hoje, para eu e você ter esse entendimento hoje do que é verdadeiramente, ser uma pessoa humilde, do que é verdadeiramente ter a essência de Cristo dentro de nós. A essência de Cristo é a humildade. Se você olhar para a vida de Cristo, para a vida de Jesus, um servo humilde, é isso que ele deseja de mim e de você, é ver essa humildade dentro do nosso coração, e ver essa humildade dentro de nós cada vez mais, que eu e você possamos olhar mais para Cristo. Essa é a verdade. Eu e você precisamos olhar mais verdadeiramente para Cristo e proceder de igual modo, seguir o modelo. Cristo é o modelo verdadeiro para que eu e você possamos seguir. Essa é a verdade. Nós precisamos olhar mais verdadeiramente para o Senhor, olhar mais verdadeiramente para a essência de Cristo e proceder de igual modo. Ele já disse aqui,
Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Não é só saber, não, é praticar. Precisamos saber, precisamos praticar. Para que nós nos tornamos bem-aventurados. Para que nós cada vez mais venha refletir a imagem de Cristo através da minha vida e da tua vida. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo, o caráter de Cristo na nossa vida. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Cristo em nós. Elas precisam enxergar Cristo em mim e em você. A sua palavra para todos nós, para que nós venhamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e ver se realmente as pessoas estão olhando para nós, o que elas estão enxergando, o que elas estão vendo. Será que elas estão vendo as pessoas orgulhosas em um pedestal? Ou será que elas estão vendo o caráter de Cristo em nós? O caráter de Cristo formado em nós? Aleluia! Será que elas estão vendo o caráter de Cristo formado em nós? Né? Eu e você, nós só vamos poder declarar a frase que o apóstolo Paulo declarou se verdadeiramente as pessoas olhar para mim e para você e ver o caráter de Cristo formado em nós. A frase que o apóstolo Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Verdadeiramente Cristo só vai viver em mim e em você se o caráter de Cristo estiver formado em mim e em você. Se não tiver, não tem como eu e você abrir a boca e dizer Cristo vive em mim. Se nós não procede de igual modo como ele procedeu, se nós não age como ele agiu, se nós não faz como ele fazia, então não tem como nós dizer Cristo vive em mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa é uma palavra de reflexão para cada um de nós, para que nós possamos verdadeiramente olhar para dentro de nós e ver se verdadeiramente a essência de Cristo está em nós, se verdadeiramente a essência da humildade está dentro do nosso ser, se verdadeiramente o caráter de Cristo está formado em nós. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos verdadeiramente ser mais parecidos com o Senhor, que nós possamos a cada dia descer. João Batista disse assim, aleluia, que diminua eu e que ele cresça. E essa é a verdade, que eu e você precisamos nos diminuir a cada dia para que ele cresça, para que as pessoas possam ver mais o Senhor em mim e em você, do que ver a nós mesmos, do que ver o nosso eu, o nosso ego inflamado. Que é isso que muitas das vezes as pessoas estão olhando para mim, para você, estão vendo o nosso ego inflamado, buscando posições, títulos. Enquanto isso, Jesus se despiu de tudo isso, de títulos, de posição, e se tornou o mais humilde de todos os servos para nos servir, o mais simples de todos os servos para nos servir. Então que eu e você possamos seguir esse exemplo de humildade que Cristo deixou para mim e para você como exemplo, para que nós possamos nos espelhar nele e refletir a sua imagem na nossa vida, no nosso procedimento, no nosso proceder. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Essa é a palavra para a minha vida e para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fica com Cristo, que Ele vos abençoe.